Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe aquele tipo de história que parece que vai te deixar com raiva, mas de repente vira tudo e te deixa mais confusa do que nunca? Pois é. Então, quando eu vi essa história no começo, eu até fiquei meio assim se contava ou não. Mas acho que ela tem que estar aqui nesse podcast sim. E antes de começar a história de hoje, um aviso importante. Esse episódio pode conter gatilhos relacionados à pedofilia. Se esse for um tema difícil para você, fica aqui o alerta para decidir se quer ouvir ou não. E aproveito para lembrar que pedofilia é crime e deve ser denunciada. Qualquer sinal de abuso infantil deve ser levado a sério. Disque 100. Essa história quem contou foi a Malu. A Malu tem 26 anos e há 3 anos ela conheceu o Ivo, que tem 34 anos. Eles se apaixonaram rápido. Foi como se o universo tivesse empurrado um na direção do outro. O Ivo, ele era tudo que a Malu sempre quis. Carinhoso, atencioso, trabalhador e ainda por cima, muito bonito. Depois de 2 anos de namoro, eles resolveram casar. Nenhum dos dois eram casados ainda, então eles casaram na igreja, no civil, tudo como manda o figurino da sociedade. Passaram 6 meses que eles estavam casados, a Malu falou que estava vivendo o auge da felicidade. Então eles decidiram viajar. A Malu disse que eles não tiveram lua de mel nem nada, então eles conseguiram uma semana de folga e viajaram. Vamos supor que eles moram em Maringá, no Paraná, e decidiram ir para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Daí, umas 8, 9 horas de carro, uma viagem longa. Mas a Malu falou que eles gostam e que o sonho dela era viajar o mundo de motorhome. Eu aqui confesso pra vocês que eu adoro essas viagens longas. Então, estando aqui em BH, gosto sim de ir para o Rio de Janeiro, de carro, de ônibus, porque daí eu já aproveito para poder ler um livro, para dormir bastante, né? Não sendo a motorista, eu gosto muito de viagens longas. Então, vamos lá, voltando para nossa história. Bom, eles saíram cedo de Maringá e foram fazer a viagem só os dois no carro. Tinha uma viagem longa pela frente, então lá pela 2ª hora da viagem, o Ivo ele parou num posto de gasolina para poder abastecer e comprar uns lanches. A Malu ficou dentro do carro, tranquila, mexendo no celular dela. E o celular do Ivo ficou no painel, naqueles de apoios de celular, sabe? Pra poder colocar o GPS. Então, o celular do Ivo tava lá, aberto no Waze, e a Malu tava mexendo no celular dela até que ela viu uma notificação aparecer no celular dele. O que chamou a atenção foi que era uma notificação de Instagram. Pois é, gente. E ela me disse que o Ivo sempre falou que odiava essa rede social, que era cheia de gente fútil e que ele nunca teria uma conta dessas. Aquilo ali já começou a levantar uma bandeira vermelha pra ela, né? A Malu falou que sempre respeitou a privacidade de cada um e que é adepta da relação saudável e que confiava muito no Ivo, mas que a curiosidade foi mais forte do que ela. Então ela pegou o celular dele e abriu a notificação. Era uma mensagem no Instagram e o que ela viu ali fez o chão sumir. As mensagens eram com uma adolescente. Mensagens do tipo, eu te amo, mal posso esperar pra te ver de novo. E ele respondendo os stories dela, dizendo que ela era linda. Gente, a Malu clicou no perfil da menina e ficou evidente que era menor de idade. Devia ter no máximo uns 15 anos. O Ivo voltou rápido pro carro, então ela rapidamente colocou ali o celular de volta no Waze aberto e ela viu pouca coisa então, sabe? Mas foi um pouco que foi suficiente pra ela já entrar em parafuso. A Malu falou que não pensou nem em traição naquele momento. Ela ficou em choque com o fato dele estar falando essas coisas pra uma menor. Ela falou que o nojo que ela sentiu foi físico. O Ivo, ele entrou no carro, normal, né? Entregou os lanches pra ela. E ela falou que tava tentando fingir que tava tudo normal. Mas por dentro, ela tava desmoronando. A Malu falou que faltavam mais umas 6 ou 7 horas de estrada. Ela até pensou em falar pra voltar, mas ela achou melhor não. Ela não queria confrontar o Ivo ali na estrada e não teria uma boa desculpa pra poder voltar. Então, pra evitar o contato, ela fingiu que tava passando mal. Disse que estava enjoada, pediu pra ele nem conversar com ela e ficou calada. Aí ela disse que o Ivo ficou extremamente preocupado. Perguntou se ela queria parar, mas ela só dizia que queria dormir.
A Malu falou que não sabe como, mas o corpo dela desligou. Ela dormiu cerca de 1 hora, mais ou menos. Mas aí o Ivo acordou ela, dizendo que tinha achado um hotel no caminho e que era melhor parar ali, pra ela descansar numa cama de verdade. Disse que já tinha comprado um remédio pra enjoo e que tava realmente preocupado, porque ela não enjoava viajando. Até perguntou se por acaso ela estava grávida. Aí a Malu falou que com toda essa situação só deixou ela ainda mais nervosa. Que quando ele falou sobre estar grávida, ela quase vomitou por tudo que ela pensou ali. Ela falou que estava arrependida de ter falado que estava passando mal. Porque essa era a personalidade do Ivo, de cuidar. Ele é muito preocupado e tratava a Malu como uma princesa. E a Malu estava apavorada, porque ela tava num lugar desconhecido, com um cara que ela amava e que agora ela achava que era um predador sexual. Um completo desconhecido. Bom, ela acabou aceitando ir pra esse hotel e no quarto o Ivo queria cuidar dela, abraçar, beijar, e aquilo tava insuportável pra Malu. Aí, ela falou que correu pro banheiro e ficou por lá mais de 1 hora. Imagina o Ivo, gente. Ela ficou pensando o que fazer. Se era melhor falar o que ela viu, porque o Ivo não tinha o perfil de ser violento. Mas ao mesmo tempo, ela tinha descoberto algo tão nojento sobre ele que ela já não sabia mais quem era aquele cara de verdade. Ela falou que visualizou várias situações na cabeça dela. Até que saiu do banheiro, porque o Ivo já tinha batido ali na porta por mais de 10 vezes, perguntando se estava tudo bem. A Malu disse que quando ela saiu, ele estava sentado na cama com uma cara de preocupação muito genuína, sabe? Aí ela falou que pela cara dele, ela tomou a coragem e falou. Disse que viu as mensagens dele, que sabia do Instagram e que viu ele falando com uma menor. Aí ela disse que o Ivo congelou e veio com aquelas famosas desculpas. Ah, não é bem assim, veja bem, eu posso explicar. Ela falou que a reação dele não tinha o desespero que ela esperava. Aí ela já cortou ele e falou: que desculpinha patética vindo de um pedófilo. Quando ela falou isso, a cara do Ivo mudou na hora. Ela disse que foi uma cara de pânico, sabe? E que ficou aquele silêncio ensurdecedor no quarto. Pra Malu, a sensação é que foram 2 horas de silêncio. Ela nem sabe dizer quanto tempo realmente demorou pro Ivo falar alguma coisa. Aí ela disse que só ouviu ele respirando fundo e perguntou: do que você tá falando exatamente? Daí ela contou. Falou da menina, das mensagens, do perfil, tudo o que ela tinha conseguido ver. E aí, ele falou uma coisa que em todas as 1000 situações que a Malu criou na cabeça dela, nenhuma era isso. O Ivo disse que a menina com quem ela viu as mensagens era a Valentina, a filha dele de 15 anos. Uau! Gente, quem tava preparado pra esse plot? Depois disso, a Malu, ela até achou que ele tava inventando desculpa na hora. Que queria mudar o foco da conversa porque ela tinha certeza que ele era esse criminoso que ela pintou ali na cabeça dela que ele era. Mas o Ivo continuou contando toda a história. Diz que quando ele tinha 18 anos, teve um caso com a mãe da Valentina. Um relacionamento mal resolvido, que terminou do nada e que a mulher simplesmente sumiu do mapa. Ele nunca soube que ela tinha engravidado e que ele tinha uma filha. Aí ele falou que há 1 ano a Valentina encontrou ele no Facebook e eles começaram a conversar. Se encontraram algumas vezes, fizeram o teste de DNA e tudo mais. O teste confirmou, ele era o pai. E nos últimos 6 meses, eles estavam tentando criar um laço e se aproximar. O problema é que quando ele fez o teste e que deu positivo, foi justamente no período em que ele e a Malu estavam casando. Ele, o Ivo, ele não quis contar naquele momento, porque ele achou que ia ser demais pra ela. E também não contou antes, porque ele não sabia se ele realmente era o pai da menina. E se desse negativo, era melhor a Malu nem ficar sabendo dessa história. Pra explicar o Instagram, o Ivo disse que a Valentina não queria que a mãe soubesse ainda que ela tinha encontrado o pai. Que a mãe dela nunca foi a favor disso. Então os dois estavam se falando só pelo Instagram, escondido. Gente, a Malu ficou ali, parada, ouvindo aquilo tudo com o coração disparado, quase saindo pela boca. Ela disse que estava pensando que tudo fazia sentido. E ao mesmo tempo, tudo parecia tão inacreditável. Como pode? Então,
Depois que o Ivo terminou de falar, ela ficou ainda meio que imóvel, sabe? Sem reação nenhuma. Também, né, depois de uma bomba dessas, até eu ficaria meio que petrificada, assim. O Ivo percebeu isso, pegou o celular dele e colocou na mão da Malu. Mandou ela ver tudo. Tinha mensagens da Valentina chamando ele de pai, dizendo que amava ele, agradecendo o presente de aniversário, mandando mensagem do Dia dos Pais. Tudo tava ali. Até as mensagens sobre eles combinando o segundo teste de DNA pra ter certeza mesmo. E aqui eu quero fazer uma pausa rapidinho, porque apesar de no fim essa história não ter envolvido nenhum crime, que é o motivo que me fez contar essa história, o assunto é delicado e não dá pra ignorar. Desconfiar de mensagens entre adultos e menores é o certo. A Malu, ela teve um instinto de proteção e esse instinto precisa mesmo existir. Porque pedofilia é real, é crime e precisa ser denunciada. A gente não pode fingir que não acontece. Então, se você souber de alguma situação assim, denuncie. É anônimo e pode salvar vidas. Disque 100. Voltando pra história, a Malu falou que na hora ela se sentiu a pior pessoa do mundo. Porque ela tava ali chamando o marido de pedófilo, acusando ele de uma coisa horrível. E na real, ele só tava conhecendo e tentando se conectar com a filha, que ele nem sabia que tinha ainda. Então, ela falou que começou a se desculpar, desesperada. Mas o Ivo ficou calmo. Diz que entendia o susto, que no lugar dela talvez pensasse igual, que não tava bravo, só triste. E a Malu percebeu isso nos olhos dele. Ele estava magoado de verdade. Depois disso, ele só falou: Vamos descansar um pouco. Amanhã a gente conversa melhor. Aí naquela noite, a Malu falou que não conseguiu dormir. Ficou ali deitada, olhando pro teto, se sentindo uma acusadora injusta. Ela comentou que só ficou pensando o tanto que o cérebro dela foi seletivo na hora de ler as mensagens. Porque era um "eu te amo", "eu quero te ver de novo". Assim, não tinha absolutamente nada sexual, mas ela sexualizou aquela mensagem e a cabeça dela transformou aquilo num dos piores crimes. Conversando com a Malu, dá pra perceber que ela se culpa muito por tudo que ela pensou do marido. Que ela faz questão de falar o quanto ele é um cara incrível. Então, assim, o fato dele ter uma filha não era o que mais incomodava a Malu. O que doía era o medo que ela teve do Ivo. A sensação de estar ao lado de um monstro. A dúvida. O instinto de acusar. E agora ela não sabe mais o que fazer. Parece que só pedir desculpas não é suficiente, sabe? A Malu, ela escreveu essa história em bonito. Eles foram pra viagem, então eu não tenho informações do que se sucedeu depois. Se ela conheceu a Valentina, como que ficou tudo. O foco dela é a culpa que ela sente de ter acusado o marido. Vocês acham que a Malu realmente tem culpa nessa história? O Ivo também errou ao esconder algo tão importante? Ou ele cometeu aquele famoso "se errou, foi tentando acertar"? Que reviravolta, hein, gente? Olha, eu entendo o sentimento de culpa da Malu. Eu até escrevi pra ela que, assim, se pediu desculpas e ele aceitou, segue sua vida. Mas se ainda tá incomodando demais, terapia, gata, sabe? Porque, assim, tem que ir pra análise pra poder entender o que tá por trás dessa culpa. E eu sei que a acusação foi pesada, mas também pelo contexto, né? Aliás, pelo recorte do contexto. E quanto ao Ivo, eu entendo ele ter escondido ali no começo, mas vamos combinar? Se ela não tivesse descoberto desse jeito, quando é que ele ia contar, hein? Gente, pra mim, relacionamento é parceria, sabe? Não é um jogo de esconde-esconde. Então, se não dá pra confiar, pra compartilhar situações da vida, dá pra quê? Enfim, gente, você aí do outro lado, me conta o que você achou disso tudo? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Vou repetir, hein? Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Estúdio.